lá, Direito Penal 1, vamos agora tratar do primeiro elemento, conduta. Falamos aí na nossa aula passada que a conduta pode ser positiva ou negativa. Uma conduta positiva é um crime praticado por ação, uma conduta negativa é um crime praticado por omissão, que é o não fazer. Né? É evidente que o nosso Código Penal traz, por exemplo, uma conduta positiva, matar alguém. Não é mandamento bíblico, não matarás, não. Implicitamente há uma norma mandamental que diz que você não pode matar. E é o oposto quando tratamos de uma conduta omissiva. Então, na omissão de socorro, o seu dever jurídico é de agir, é de ajudar, de ligar para a autoridade quando vir com uma pessoa aí que foi atropelada, sofreu um acidente, está precisando de ajuda, ou uma criança extraviada. Bacana? Bom, então essa conduta que pode ser positiva ou negativa. Positiva, crime praticado por ação, negativo, um crime praticado por omissão. Você tem que saber o que mais aqui? Você tem que saber que o dolo e a culpa são formas de responsabilização no crime praticado por ação e omissão. Então, você tem o dolo e a culpa, que são formas de responsabilização. Você tem que ficar ligado que existem condutas que são desprovidas de dolo e culpa. E aí, cuidado, sem dolo e sem culpa não existe conduta, e sem conduta não há que se falar em crime. Nulum crime ensine conduta. Bacana? Quais são essas condutas desprovidas de dolo e culpa? Vamos lá. A primeira que eu posso trazer para vocês é o ato reflexo. O ato reflexo é uma conduta desprovida de dolo e culpa. Então, imaginemos que eu vá pegar aqui numa tomada, acabo tomando um choque e puxo meu braço para trás e alguém vinha chegando e acertei ali o rosto dele. Causei uma lesão, mas esta conduta foi uma conduta desprovida de dolo e culpa. Bacana? Então, essa conduta desprovida de dolo e culpa, eu não vou ter responsabilização. Então, primeiro, o ato reflexo. Segundo, caso fortuito e força maior. Caso fortuito e força maior. O caso fortuito, vou te dar um exemplo, é um acontecimento inesperado. Força maior pode até ser esperado, mas é inevitável, de baixo para cima. Força maior, por exemplo, um evento da natureza. Então, meu carro aí foi levado por uma enchente e acabou batendo no muro da sua casa, derrubando o muro. Uma conduta desprovida de dolo e culpa. Um caso fortuito pode ser um mal súbito. Pode ser um mal súbito. Por exemplo, eu sou diabético. Se eu tiver uma queda repentina da minha glicose, e eu apago, né? Então, pessoas podem ter aí um mal súbito. O mal súbito aí entra como um caso fortuito. Bacana? E aí, caso fortuito, conduta desprovida de dolo e culpa, não há que se falar em responsabilização. Eu coloco aqui de forma separada, mas há doutrinador que coloca dentro do ato reflexo. Eu coloco aqui o sonambulismo. O sonâmbulo, aquele indivíduo que acorda, né, mas está no efeito do sono e acaba praticando um crime. Difícil de você ver na prática, mas enfim, já caiu em prova. O indivíduo que vem com a faca para cima de você e ele te dá uma facada, ele pratica sob o efeito do sono, ele pratica uma conduta desprovida de dolo e culpa. E sem dolo e sem culpa não existe conduta, sem conduta não há crime, é uma excludente de tipicidade, ele vai ser absolvido. Então, professor, se o cara vem com a faca para mim, eu não posso reagir. Se você reagir, você não está em legítima defesa. Mas você vai estar acobertado por uma outra excludente de licitude, que é o estado de necessidade. Então você não está cobertado pela legítima defesa, porque para ter legítima defesa você tem que reagir a uma conduta dolosa ou culposa. Há doutrinador ainda que diz que é somente dolosa, mas há entendimento que também pode ser de conduta culposa. Legal? Então, cuidado com isso. O sonâmbulo, ele não pode ser responsabilizado, é uma excludente de tipicidade. Por quê? Porque o dolo e a culpa pertence ao elemento conduta que faz parte do fato típico. Portanto, excludente de tipicidade. Legal? Para a gente finalizar, nós temos aí, então, a coação física irresistível. E aqui você tem que ter uma cautela, um cuidado maior. Porque nós temos a conduta moral irresistível.
Só que a conduta moral irresistível a gente vai aprender lá na frente, lá na culpabilidade. Professor, me dê exemplo, eu vou lhe dar. Eu sequestro o seu filho, ligo para você, falo, estou com o seu filho sequestrado, eu quero que você assalte um banco para mim. Se você não fizer isso, eu mato seu filho. Isso é uma conduta, uma coação moral irresistível. Você foi lá e assaltou o banco, você agiu com dolo. Então, você praticou um fato típico ilícito, mas você não vai ter do Estado a culpabilidade, não será considerado uma conduta culpável. Por quê? Porque você sofreu uma coação moral irresistível, não tinha como você deixar de praticar este crime tendo seu filho sequestrado. Já a coação física irresistível exclui a própria tipicidade, porque não tem dolo e não tem culpa. Então, se eu empurro uma pessoa que bate na porta aí de vidro aí da entrada da IESGO, eu estou com raiva da IESGO, vamos imaginar, e aí quebrei a porta de vidro, né? Quem quebrou a porta de vidro? A pessoa que eu empurrei. Mas essa pessoa que eu empurrei, ela não agiu com dolo e nem com culpa. Ela sofreu uma coação física. Então, essa coação física faz com que retire o dolo e a culpa da conduta dessa vítima. Portanto, uma excludente de tipicidade. Bacana? Então, as condutas desprovidas de dolo e culpa. Falamos até agora quais são? Falamos do ato reflexo, falamos aí do caso fortuito e força maior, falamos do sonambulismo e falamos agora da coação física irresistível. E por fim temos uma quinta e última, que é o erro de tipo invencível. Cuidado, o artigo 20 nos traz o erro de tipo vencível. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo e previsto em lei. Então, o erro de tipo vencível afasta o dolo, mas prevê a culpa. Então, eu não posso falar de conduta desprovida de dolo e culpa. Eu posso falar de conduta desprovida aqui de dolo, mas culpa pode existir. Exemplo, o caçador que está caçando, viu um vulto balançar no arbusto, achando que era um animal, atirou, mas era um outro caçador. Então, senhores, aqui nós afastamos somente o dolo. Eu estou falando do erro de tipo invencível, que nasce de uma construção doutrinária, não tem na lei. Na lei só tem o vencível. Vamos estudar mais para frente a teoria do erro. Legal? Aí lá vamos aprender a diferença entre erro de tipo e erro de proibição. Então, para a gente finalizar, a quinta excludente de tipicidade. Por quê? Por ausência de dolo e culpa. É o erro de tipo invencível, que exclui o dolo e a culpa. Vou te dar um exemplo. Um cara chega para entrar numa boate, essa boate só pode entrar maiores de 18 anos. Aí ele lá conhece uma garota que aparenta ter mais de 18 anos, conversa vai, conversa vindo, pergunta quantos anos ela tem. Ela afirma ter 19, plenamente compatível com sua compleição física. Aí, modernidade, vai pro motel. Chega lá no motel, mantém relação sexual com ela, quando ele descobre depois que ela tinha apenas 13 anos. Mantém relação sexual com menor de 14 anos, artigo 217 do Código Penal é estupro de vulnerável. Bacana, crime hediondo. E aí, para ele se safar dessa, como é que o que ele vai alegar? O que o patrono dele, o advogado, o causídico aí, vai poder falar para ele? Bom, ele vai poder alegar o seguinte, que ele estava diante de um erro de tipo invencível, que qualquer pessoa no lugar dele, um homus médio, um homem médio, uma pessoa comum no lugar dele também erraria. Vamos raciocinar. Ele estava num lugar que só poderia entrar maiores de 18 anos. Legal? Primeira coisa. Segundo, perguntou quantos anos ela tem, ela afirmou ter quanto? 19. E terceiro, era plenamente compatível com sua compleição física. Qualquer pessoa no lugar dele também erraria. Erro de tipo invencível. É o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime, manter relação sexual com menor de 14 anos. Ele não sabia que ela tinha menos de 14 anos. Legal? Então aqui finalizamos as nossas condutas desprovidas de dolo e culpa. E sem dolo e sem culpa não existe conduta. Sem conduta não há crime. Legal? Volto já já.